Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs em Cristo Jesus. Que alegria podermos viver juntos este acampamento de oração dentro desse tríduo pascal. Minha saudação a todos aqueles que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Minha saudação aos missionários da comunidade Canção Nova, aos nossos colaboradores que estão fazendo de si um dom para promover o bem da evangelização. Que Deus seja louvado. O tema que eu refletirei nesta manhã, no final desta manhã, é extraído do Evangelho de São João, capítulo 11, no versículo 26. Aquele que crê em mim, viverá. Aquele que crê em mim, viverá. Portanto, eu convido você a pegar comigo a Bíblia, no Evangelho de São João, capítulo 11, onde o evangelista São João narra a ressurreição de Lázaro. João, capítulo 11, vamos já direto para o versículo 20. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, pediram que Jesus fosse informado de que Lázaro estava muito mal, estava muito doente. Depois de alguns dias, Jesus vai para Betânia, já sabendo que Lázaro havia morrido. Ao chegar em Betânia, versículo 20, mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. O que Marta disse para Jesus? Versículo 21. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta, sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Creis nisso? Pergunta Jesus para Marta. E ela responde, sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Portanto, neste sábado santo, dentro desse tríduo pascal, todos nós, irmãos e irmãs, como discípulos, missionários de Jesus Cristo, somos convidados a renovar a nossa profissão de fé, a crer em Jesus, que é ressurreição e vida. E a partir dessa profissão de fé, nós somos convidados a acolher a promessa que Jesus nos faz. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vejam, irmãos, a potência que tem a fé em Cristo Jesus, nosso único Senhor e Salvador. A potência, a força que tem o ato de crer, aquele de Jesus, que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Como Jesus perguntou para Marta, Ele agora pergunta para cada um de nós: creis nisso? Creis
realmente nessa promessa que Jesus nos faz? E agora cada um deve responder do profundo do seu coração: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. É com esta profissão de fé em Jesus, ressurreição e vida, que nós devemos viver o nosso dia a dia. A nossa vida familiar, nossa vida profissional, nossos compromissos sociais, nossos compromissos comunitários, nossos compromissos com a comunidade cristã, com a vida da igreja. Tudo isso deve ser vivido a partir dessa profissão de fé, que Jesus é ressurreição e vida. Nós também devemos nos firmar a nossa vida nesta profissão de fé, quando enfrentamos tribulações, quando enfrentamos provações. Essa é a resposta que nós, discípulos e discípulas de Jesus, somos chamados a dar frente aos desafios que a própria vida nos impõe. Dentro dessa realidade dramática que a humanidade vive, desse novo coronavírus, todos nós, toda a humanidade, ela foi colocada diante do mistério da fragilidade humana, do mistério da nossa vulnerabilidade. Somos vulneráveis ao ataque do mal, somos vulneráveis a toda sorte de enfermidade, a toda sorte de dor, a toda sorte de sofrimento. Todos nós, toda a humanidade se interroga a respeito da própria fragilidade humana. E isso angustia profundamente o coração. Por quê? Porque, por um lado, nós fomos criados por Deus, nós recebemos o dom da vida para viver. E queremos sempre viver bem, queremos sempre viver melhor, queremos ter vida abundante, vida em plenitude. Isso é próprio do coração humano, isso é próprio da condição humana. Mas ao mesmo tempo, de uma maneira paradoxal, nós temos que prestar contas à realidade da fragilidade de nossa condição de seres humanos, falíveis, frágeis. Essa é uma tensão que não tem como escapar. Existem dias melhores, mas existem dias em que realmente essa tensão nos angustia, até mesmo nos apavora, nos causa medo. Estamos todos diante do mistério da própria fragilidade. Somos vulneráveis à dor, à enfermidade. Somos vulneráveis a tantas formas de violência, injustiças. Violências causadas, muitas vezes, pela vontade soberba daqueles que querem oprimir seus semelhantes. E diante disso, tudo se parece um absurdo. Tudo isso parece um absurdo. Eu quero viver, eu quero ter uma vida boa, eu quero ter a liberdade de ir e vir. E de repente, tudo isso parece que nos é tirado. Quanta angústia, quanta tensão. Tudo isso parece um absurdo, não é verdade? Tudo isso parece uma realidade sem sentido. Até porque,
Quantas e quantas pessoas agora se interrogam: por que isso está acontecendo, Senhor? Por que o Senhor permite tudo isso? E por que isso acontece comigo? Por que isso acontece com a minha família? Não somente a realidade de uma enfermidade causada pelo novo coronavírus, mas o sofrimento causado pela injustiça, a violência, o desrespeito à dignidade de toda e qualquer pessoa humana, as injustiças sociais que promovem, portanto, um aumento desesperador de pessoas famintas, pessoas que são excluídas da vida da sociedade. Por que comigo? Por que com pessoas inocentes? Meu Deus do céu! Por que com pessoas inocentes? Por que todo esse flagelo, toda essa dor, esse sofrimento com os inocentes? Diante dessas perguntas, eu me recordei de uma citação de Santo Agostinho, e essa citação a gente encontra no número 311 do Catecismo da Igreja Católica. Número 311, está lá em destaque esta citação de Santo Agostinho, que diz assim: pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca permitiria que qualquer mal existisse nas suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Vou repetir a frase de Santo Agostinho. Pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, jamais permitiria que qualquer mal existisse nas suas obras, se ele não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. O mal não tem a origem em Deus. E eu não vou aqui me debruçar nesse argumento, que eu levaria tempo. Esse argumento do mal é um mistério, não vem de Deus. No entanto, Deus tem o poder de fazer resultar do mal um grande bem. E aqui entra a esperança cristã. Aqui entra a fidelidade dos discípulos e discípulas de Jesus, em segui-lo, em comprometer a sua vida com o seu reino, mesmo enfrentando esse mistério, o mistério do mal, do sofrimento, da dor, de uma vida absurda, de uma vida sem sentido, quando nós queremos viver mais, viver plenamente, tendo que prestar contas à realidade da nossa fragilidade. Irmãos e irmãs, não vamos ter medo de nos colocar também essas questões, essas perguntas. Não precisamos ter medo. Isso não é ofensa a Deus. Muito pelo contrário. Sabemos que essas perguntas, essas interrogações, elas naturalmente brotam do coração humano. Brotam. Mas ao mesmo tempo, eu gostaria de convidar a todos vocês que me ouvem, que me veem nesse momento, eu gostaria de convidar a todos para que sim, se coloquem essas questões, essas interrogações, porém, nos colocando ao mesmo tempo diante do sepulcro onde o corpo de Jesus fora depositado. É o Sábado Santo. Agora, todos os discípulos e discípulas de Jesus, mas não só, homens e mulheres de boa vontade, somos todos convidados a nos colocar diante do sepulcro onde fora depositado o corpo de nosso Senhor. E ali,
diante do sepulcro, apresentar a nosso Senhor nossas interrogações, nossos questionamentos. No Sábado Santo, este é o lugar onde todos somos chamados a nos colocar para rezar a nossa fé, para rezar a nossa esperança no Deus da vida, mesmo com o coração repleto de questionamentos sobre o mistério da fragilidade humana, sobre o mistério da morte humana. Jesus disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Esta é a resposta que Deus nos dá para as interrogações do nosso coração, para as interrogações que brotam da nossa condição humana frágil, vulnerável a toda sorte de mal. Porém, eu gostaria de ainda refletir um salmo do livro dos Salmos, que me parece muito propício para esse momento, para essa nossa reflexão. Eu estou com a Bíblia da Ave Maria, é o Salmo 43. Talvez em outras traduções seja o Salmo 44. Salmo 43. Vejam o que diz o salmista. Ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos contaram a obra que fizestes em seus dias, nos tempos de antanho, nos tempos de então. Para implantá-los, ou seja, os nossos pais, expulsastes com as vossas mãos nações pagãs. Para lhes dares lugar, abatestes povos. Com efeito, não foi com sua espada que conquistaram essa terra, nem foi o seu braço que os salvou, mas foi a vossa mão, ó Deus. Foi o vosso braço. Foi o resplendor de vossa face, porque os amastes. Meu Deus, vós sois o meu rei. Vós que destes as vitórias a Jacó. Por vossa graça, repelimos os nossos inimigos. Em vosso nome, esmagamos nossos adversários. Bem, até aqui, o salmista, ele, em forma de oração a Deus, ele faz memória das maravilhas que Deus operou na vida do povo de Israel. Ele faz memória dessas maravilhas. Porém, a partir do versículo 9 do Salmo 43, alguma coisa acontece de modo que a oração do salmista muda. Olha o versículo 9. Era em Deus que em todo o tempo nos gloriávamos, e seu nome sempre celebrávamos. Agora o versículo 10. Agora, porém, nos rejeitais e confundis, e já não ides à frente de nossos exércitos. Do versículo 10 em diante, o salmista, ele apresenta suas lamentações. Alguma coisa aconteceu, algum infortúnio, algum problema, alguma desgraça aconteceu, de modo que tudo muda. Improvisamente, tudo muda. E o povo, portanto, através da boca do salmista, começa a se interrogar a respeito da presença de Deus no seu meio. Por conta dos sofrimentos, o salmista, nesse salmo, ele passa das recordações das maravilhas de Deus para lamentações
até o versículo 17, são várias as lamentações. Do versículo 18 ao versículo 22, inclusive o salmista afirma que os sofrimentos caíram sobre o povo, apesar da fidelidade à aliança por parte do povo. Apesar da fidelidade à aliança. Ele diz, versículo 19, o nosso coração não se desviou de vós, Senhor, nem nossos passos se apartaram de vossos caminhos, para que nos esmagueis no lugar da aflição e nos envolvais de trevas. Se houvéramos olvidado o nome de nosso Deus e estendido as mãos a um Deus estranho, porventura Deus não o teria percebido, Ele que conhece os segredos do coração? Bem, se fôssemos infiéis por causa dos nossos pecados, até aceitaríamos todos esses castigos. Mas por que estamos sofrendo de mal? Por que estamos padecendo se não temos culpa? É a interrogação angustiosa do salmista. No versículo 23, o salmista diz, mas por vossa causa somos entregues à morte todos os dias e tratados como ovelhas de matadouro. Do versículo 24 até o versículo 27 do Salmo 43, o salmista apresenta súplicas para que, apesar de tudo que o povo estava sofrendo, Deus pudesse intervir. Súplicas para que acontecesse a intervenção de Deus. Olha o que diz o versículo 24. Acordai, Senhor. Não nos rejeiteis. Acordai, Senhor. Por que dormis? Despertai, acordai. É assim que nos colocamos diante do mistério do sepulcro de Jesus. Nós suplicamos a Jesus, tendo presente nossas dores, tendo presente nossos sofrimentos, tendo presente nossas angústias. Senhor, acordai. Por que dormis? Por que estáis em silêncio? Sim, Senhor, despertai. Não nos rejeiteis continuamente. Por que ocultais a vossa face e esqueceis nossas misérias e opressões, Senhor? Nossa alma está prostrada até o pó e colado no solo o nosso corpo. Levantai-vos em nosso socorro e livrai-nos pela vossa misericórdia. Meus irmãos e irmãs, eu gostaria até de abrir um parêntese para dizer, se tem uma coisa riquíssima na vida da igreja, na sua vida litúrgica, é o saltério. Aquilo que nós conhecemos como liturgia das horas. Dia após dia, a igreja reza os salmos, não só do livro dos salmos, mas salmos, cânticos, orações, que nos ajudam tanto a enfrentar os desafios, as dificuldades, os sofrimentos, que eventualmente estamos passando. Por isso eu quis trazer esse Salmo 43, porque agora, diante da nossa fragilidade, mas nos colocando ao mesmo tempo, frente ao sepulcro, onde está depositado o corpo de nosso Senhor, agora nós suplicamos, acordai, Senhor, porque dormis? Despertai,
não nos rejeiteis continuamente. No versículo 27, levantai-vos em nosso socorro e livrai-nos pela vossa misericórdia. Irmãos e irmãs, porque Jesus é ressurreição e vida, nós cremos firmemente que das nossas tribulações, de todas essas situações que nos causam angústia, nos causam medo, de todas essas situações que a humanidade enfrenta, que nos causam também interrogações, lamentações, onde até mesmo a nossa fé, a nossa esperança são provadas e talvez até mesmo abaladas, nós cremos que sairemos mais fortalecidos. Sairemos mais maduros na fé, na esperança, no amor a Deus, no amor ao próximo. Sairemos muito mais santificados. Porque Jesus não está dormindo. Ele é a ressurreição e a vida. No último dia 27 de março, eu acredito que toda a humanidade, o mundo inteiro, parou para acompanhar aquele momento extraordinário de oração que fora presidido pelo Papa Francisco em frente à Basílica de São Pedro, no Vaticano. Certamente você, meu irmão, você, minha irmã, deve ter acompanhado. O Papa proferiu uma homilia a partir do Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41, que é o evangelho em que o evangelista São Marcos narra aquele momento em que Jesus acalma a tempestade. Portanto, eles estavam com Jesus no barco, na polpa do barco, Jesus estava dormindo, de repente sobrevém uma tempestade, os discípulos começam a se apavorar, e no apavoramento deles, eles gritam: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. Depois veio uma grande bonança. Mas Jesus aproveita aquela oportunidade, se volta para os seus discípulos e os interroga: ainda não tendes fé? Como sois medrosos? Ainda não tendes fé? Bem, permitam-me destacar alguns trechos desta homilia que o Papa Francisco fez, tendo presente essa realidade da pandemia do novo coronavírus que toda a humanidade está enfrentando. À luz, essa homilia que foi feita à luz deste evangelho da tempestade acalmada. Diz o Papa Francisco: ao entardecer, assim começa o evangelho que ouvimos, desde as semanas que parece o entardecer, parece cair a noite. Papa Francisco faz referência a essa realidade de isolamento social, tudo o que nós estamos vivendo por causa do novo coronavírus. Densas trevas, continua o Papa, densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades. Densas trevas se apoderam das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor, de um vazio desolador que paralisa tudo à sua passagem. Pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem os olhares. Nos revemos, portanto, temerosos, nos revemos, portanto, perdidos. À semelhança dos discípulos do Evangelho, também nós fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada. E neste barco, estamos
todos. Tal como os discípulos, que falando a uma só voz, dizem angustiados: vamos perecer, não te importa que pereçamos? Assim também nós, diz o Papa Francisco, nos apercebemos de que não podemos continuar a estrada, cada qual por conta própria, mas só o conseguiremos juntos. Como discípulos de Jesus, devemos enfrentar o que enfrentamos na solidariedade, juntos. Juntos, unidos a Jesus, unidos pela fé, rezando uns pelos outros, nos sustentando com a força da oração. Diz o Papa Francisco, nessa sua homilia, rever-nos nesta narrativa é muito fácil. Porém, difícil é entender o comportamento de Jesus. Enquanto os discípulos naturalmente se sentem alarmados e desesperados, onde está Jesus? Está na popa do barco, na parte onde normalmente o barco afunda primeiro. E o que Jesus está fazendo? Não obstante a tempestade, Jesus dorme tranquilamente, confiado no Pai, confiado no Pai. É a única vez que no Evangelho vemos Jesus dormir. E assim, os discípulos acordam Jesus. Mas depois de acalmar o vento e as águas, Jesus se volta para os discípulos em tom de censura. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Continua o Papa. Em que consiste esta falta de fé dos discípulos, que se contrapõe à confiança de Jesus? Não é que deixaram de crer em Jesus, não. Os discípulos acreditaram, tanto assim que eles o invocam. Invocam Jesus porque creem em Jesus. Mas vejamos como é que eles o invocam. Mestre, não te importas que pereçamos? A tempestade, diz o Papa Francisco, desmascara a nossa vulnerabilidade. A tempestade deixa descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, segurança com os quais construímos os nossos projetos, os nossos hábitos, as nossas prioridades. E aqui eu acho que todos nós, irmãos e irmãs, podíamos nos interrogar: quem é o Senhor de nossas vidas? Quem é o Senhor de nossas vidas? Mostra-nos a tempestade que estamos enfrentando, diz o Papa Francisco. Mostra-nos como deixamos adormecido e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida e à nossa comunidade. As coisas mais preciosas, a nossa fé, nosso amor, nossa esperança. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Continua o Papa Francisco. O início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Diante do drama enfrentado pela humanidade, essa tensão que nos angustia, eu quero viver, eu quero ter liberdade, mas ao mesmo tempo prestar contas à realidade da nossa condição humana de frágeis, pessoas vulneráveis a toda sorte de doenças, enfermidades, problemas, sofrimentos. Todos nós devemos nos interrogar diante do sepulcro onde está depositado o corpo de nosso Senhor. Eu preciso de salvação? Será que realmente
Eu tenho necessidade de um Salvador? Pergunte-se, meu irmão. Pergunte-se, minha irmã. Continua o Papa Francisco. Não somos autossuficientes. Sozinhos, afundamos. Precisamos do Senhor, como os antigos navegadores que precisavam das estrelas para se guiar. Convidemos, irmãos e irmãs, convidemos Jesus a subir para o barco da nossa vida. Confiemos a Ele os nossos medos, para que Ele possa vencê-los. Com Ele a bordo, experimentaremos, como os discípulos experimentaram, que não há naufrágio, porque esta é a força de Deus. E aqui o Papa Francisco, ele faz referência a essa frase de Santo Agostinho, que eu citei no começo da nossa reflexão. Essa frase que está citada no número 311 do Catecismo da Igreja Católica. Porque esta é a força de Deus. Fazer resultar em bem tudo o que nos acontece. Mesmo as coisas ruins. Fazer resultar em bem tudo o que nos acontece, mesmo as coisas ruins. Ele serena as nossas tempestades, porque com Deus, atenção, com Deus, a vida não morre jamais. Eu sou a ressurreição e a vida. Pergunta Jesus a Marta: crês nisso? Preparando esta reflexão, meus irmãos e minhas irmãs, eu também me lembrei de uma experiência forte, vivida pelo Santo Padre, o Papa Emérito, Bento XVI. Quando, no final do mês de maio do ano de 2006, o Papa Bento XVI fez uma viagem apostólica à Polônia. E exatamente no dia 28 de maio de 2006, ele visitou o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, lá na Polônia. Auschwitz-Birkenau. E ali, por ocasião de sua visita, ele fez uma homilia. Permitam-me, por favor, citar aqui alguns trechos dessa homilia. O Papa Bento XVI começa assim: tomar a palavra neste lugar de horror, de acúmulo de crimes contra Deus e contra o homem sem igual na história, tomar a palavra é quase impossível. E é particularmente difícil e oprimente para um cristão tomar a palavra nesse lugar de horror, de acúmulo de crimes contra Deus, de acúmulo de crimes contra o homem. Diz o Papa, é quase impossível, é particularmente difícil, é oprimente para um cristão. Para um Papa que provém da Alemanha. Olha o que ele diz. Se torna difícil para mim, porque eu sou um Papa que provém da Alemanha. Num lugar como este faltam as palavras, diz Bento XVI. No fundo, pode permanecer apenas um silêncio aterrorizado, um silêncio que é um grito interior a Deus. Senhor, por que silenciaste? Senhor, por que toleraste tudo isto?
o mal, a perversidade no holocausto de milhões de pessoas. É Bento XVI, colocando-se também essa interrogação, apresentando a Deus esse grito interior: Senhor, por que silenciaste? Por que toleraste tudo isto? No decorrer da sua homilia, o Papa Bento XVI cita esse Salmo 43 que eu refleti com vocês. O Salmo 43, quando o salmista se interroga: por que dormis? Por que dormis? Acordai, Senhor. Despertai, Senhor. Por que dormis? Continua o Papa Bento XVI, frente ao aparente silêncio de Deus. Deus mesmo faz despertar do coração humano um grito. Olha que coisa linda. Frente ao aparente silêncio de Deus, o próprio Deus faz despertar do coração humano um grito. Um grito que desperte em nós a presença escondida de Deus, para que aquele seu poder que Ele depositou nos nossos corações não seja coberto, não seja sufocado em nós pela lama do egoísmo, pela lama do medo dos homens, pela lama da indiferença, pela lama do oportunismo. Irmãos, emitamos este grito diante de Deus. Gritemos as nossas misérias, gritemos os nossos sofrimentos, gritemos aquilo que nós não compreendemos, o absurdo de muitas vezes lidarmos com um sofrimento, com uma dor, que nós não temos qualquer responsabilidade diante da morte de um inocente, diante da violência, das injustiças na sociedade. Emitamos um grito a Deus. Vamos gritar, apresentando a misericórdia do Senhor, essa misericórdia que se manifesta no sepulcro, onde fora depositado o corpo de nosso Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu sou a ressurreição e a vida, diz Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Repita comigo essa profissão de fé. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é a minha ressurreição e a minha vida. Jesus é a minha ressurreição e a minha vida. Jesus é o Senhor dos meus problemas. Jesus é o Senhor dos meus problemas. Dos meus sofrimentos. Dos meus sofrimentos. Das minhas angústias. Das minhas angústias. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Daquilo que eu não compreendo. Daquilo que eu não compreendo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. De todo o sofrimento da humanidade. De todo o sofrimento da humanidade. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. E agora entregue, meu irmão, agora entregue, minha irmã, sua dor, seu sofrimento, os seus medos, as suas angústias. Entregue. Aproveite agora esse momento, onde nós, pela fé, neste tríduo pascal nos colocamos diante do mistério da morte do Senhor, diante do mistério do seu sepultamento. Nos colocamos na expectativa de sua gloriosa ressurreição. É Ele mesmo quem nos promete: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu creio, Senhor. Eu espero, Senhor, mas aumentai a minha esperança. Eu espero, Senhor, mas aumenta Sim, a minha Senhor, esperança, Senhor. eu creio, Senhor, eu creio Eu creio, que Senhor, vós sois a ressurreição e a vida. que vós sois a ressurreição e a vida. Irmãos e irmãs, a fé em Jesus, ressurreição e vida, certamente nos torna mais que vencedores. Porém, sem falsas ilusões, sem falsas esperanças. Mesmo que nós sejamos entregues à morte, como disse o salmista no Salmo 43, mesmo que sejamos entregues à morte por causa de nosso Senhor, mesmo que sejamos entregues à morte por causa das injustiças, por causa da violência, por causa de uma perseguição religiosa, com Cristo somos mais que vencedores. Sim, nós cremos que Ele há de se levantar Senhor Jesus. em nosso socorro. Ele há de se levantar em nosso auxílio para revelar o poder da sua misericórdia, que nos dá vitória plena contra os nossos inimigos. Se o nosso inimigo é a violência, se o nosso inimigo é a injustiça, se o nosso inimigo é um vírus mortal, sim, Ele nos dará vitória. Com Cristo somos mais que vencedores. Com Cristo somos mais que vencedores, porque Ele venceu a morte. Todo que nele crê não perece. Todo que nele crê tem a vida, e tem a vida em abundância. Sim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Irmãos e irmãs, concluindo essa nossa reflexão, já gostaria de desejar a todos uma santa e feliz Páscoa, do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Confiemo-nos todos, confiemos nossas famílias, confiemos nossos irmãos e irmãs, que direto ou indiretamente estão fazendo de tudo para o bem da humanidade. Neste enfrentamento do novo coronavírus, confiemos os profissionais da área de saúde, confiemos nossos governantes, nossas autoridades políticas, sanitárias, para que todos possam promover o maior bem possível. Confiemos quem está no leito de dor. Confiemos a intercessão e a proteção de Nossa Senhora, a Virgem do Perpétuo Socorro. Confiemos as pessoas que nesta pandemia já faleceram, estão falecendo e hão de falecer. Confiemos. As nossas famílias, nossas crianças, os nossos idosos, as pessoas que têm alguma comorbidade, alguma enfermidade, a intercessão, a proteção da Virgem Maria, a Mãe do Salvador e nossa Mãe, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Que ela nos socorra em nossas tribulações, certos que no terceiro dia da nossa existência, o seu Filho Jesus há de ressuscitar, porque
Jesus é a ressurreição e a vida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.